Olá pessoal, bom dia. Então vamos começar mais uma aula hoje. Hoje nós vamos continuar falando das doenças ocasionadas por protozoários. Nós vamos começar falando da amebíase. A amebíase ela é uma patologia ocasionada pela ameba histolítica, né? Esse protozoário. Geralmente esse protozoário vai habitar o intestino grosso. E o principal sintoma que ele pode ocasionar é a disenteria, mas tem outros sintomas também ocasionados por essa doença. Geralmente, a forma desse protozoário que vai ocasionar as alterações é chamada a forma trofozoíta, ou seja, a forma vegetativa do protozoário. Então, que é quando ele está em forma de cisto, a forma resistente, e que é quando ele se desenvolve, né? Já estando apto para conseguir aderir melhor ao intestino. Então, a transmissão ela ocorre por meio da ingestão de água, de cistos, da forma resistente, presentes na água ou nos alimentos contaminados com material fecal. E o ciclo funciona dessa maneira, olha. Ingestão do protozoário através de alimentos ou água contaminados. Então, quando chega no intestino, o protozoário ele é liberado, né? Ele adere às paredes do intestino e aí começam a se multiplicar. Então aqui eu tenho apenas um protozoário, aqui ele já começa a se multiplicar. Isso aqui, toda essa partezinha dele aqui, ó, é o parasita, tá? Então todo ele aqui, esse aqui é a ameba histolítica. E aí depois na forma vegetativa eles começam a se multiplicar e lesam vasos sanguíneos do intestino grosso. Posteriormente, o parasita começa a fazer a ingestão de hemácias, que são células sanguíneas, glóbulos vermelhos, e posteriormente a pessoa ela vai eliminar através das evacuações novos cistos, tá? Paredes do cisto. Então ela passa a liberar os cistos e aí novamente acontece o ciclo quando não há uma higienização, não há o cuidado, tá? De higiene das mãos, corte de unhas, então vai facilitar uma reinfecção novamente para todos dentro de casa ou para a própria pessoa. Por isso que os principais sintomas serão diarreia, dores abdominais, eliminação de sangue junto com as evacuações, com as fezes. Os principais sintomas que nós já falamos, as fezes mucossanguinolentas, com eliminação de sangue, de odor fétido, né, além do odor comum, um odor característico por conta da presença do parasita, entre 8 a 12 vezes ao dia, em grandes quantidades, né, em grandes vezes também, variação de vezes, desidratação por conta do excesso de eliminações, cólicas abdominais, náusea, vômito, que é a êmese, caquexia, perda excessiva de peso, febre. Em situações mais graves, a pessoa ela pode apresentar alguns sintomas extraintestinais, ou seja, não só vômito, diarreia, dores abdominais, como ele também pode apresentar alterações no fígado, né? Porque o parasita ele pode chegar até o fígado e, consequentemente, a órgãos vitais, como o pulmão, o cérebro, e aí podem ocasionar as complicações extraintestinais, que vai desde anemia até lesões cerebrais graves. Forma de prevenção: promover a higiene correta dos alimentos e a potabilidade da água, né? A higiene da água. Manter a higiene pessoal, dar destino adequado a dejetos, tratar o doente e proteger os alimentos dos insetos coprófagos, né? Das moscas. Então, é a principal maneira de prevenção. Uma outra doença ocasionada por parasita, pelo protozoário, é a doença de Chagas, ocasionada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Então, a transmissão ela se dá por meio do barbeiro, né? Das fezes do barbeiro. É uma doença até que comum e a gente já teve novos registros há algum tempo, né, de casos.
justamente por conta do açaí, né? Muitas pessoas relacionam na nossa região a doença do açaí, por conta de que às vezes no preparo desse alimento as pessoas não observam, não têm o cuidado e acaba batendo um inseto desse junto com o alimento, que favorece a infecção, tá? Então é pelas evacuações, mas claro, se o inseto foi colocado junto com o alimento, é claro que a pessoa vai fazer a ingestão e consequentemente vai ser contaminada. Então, mas não somente isso, tá? Não vai acontecer somente por conta de um alimento que esteja presente em barbeiro, mas pelas eliminações do mesmo. Então, pode ainda se dar pela transfusão de sangue contaminado e pelo aleitamento materno. Então, aqui, o ciclo da doença de Chagas ou do Trypanosoma cruzi. Essa que está em vermelho é o ciclo do Trypanosoma cruzi no homem. E aqui é o ciclo do Trypanosoma cruzi, do Trypanosoma cruzi mesmo, dele. Né, as mudanças que ele mesmo vai passar. Então, tem o passo a passo, né? Como ele começa, então as mudanças que vão acontecer com ele vai se modificando, né, suas características, até conseguir se multiplicar. E aí vai para o sangue, né, vai ser absorvido no sangue, posteriormente ele permanece sua multiplicação, e aí vai acontecendo esse ciclo constante de infecção, até, claro, alcançar o tratamento. Na fase aguda, dura de 2 a 3 semanas, e o paciente começa a apresentar mal-estar, aumento do fígado e do baço, tá? Chagoma de inoculação. Então, inicia-se através das manifestações locais, pode acontecer, olha. O barbeiro elimina, né? Ele pode fazer suas eliminações, e aí a pessoa tem um prurido, forma uma pequena chagoma de inoculação, ou sinal de Romano, que é esse pequeno edema aqui, que pode acontecer em qualquer parte do corpo. A fase crônica é assintomática, porque posteriormente, quando a pessoa, às vezes ela vai apresentar essas alterações iniciais de forma bem mais rápida, mas a doença ela pode avançar para um nível crônico. Essa fase crônica, a pessoa ela não tem sintomas, vai durar de 15 a 20 anos, e aí ela pode, posteriormente, o parasita ele pode se alojar em diferentes órgãos, né? E aí, se ele estiver na parte cardíaca, né, no coração, então, consequentemente, ele pode acabar ocasionando o aumento do miocárdio, o aumento do tamanho do coração. Na forma digestiva, geralmente a agressão ocorre em 2 órgãos, no colo e no esôfago, ocasionando o megacólon, o aumento excessivo do colo, do intestino grosso, e o aumento excessivo do esôfago. Na forma nervosa, ocorre a destruição do sistema nervoso, que é a forma mais grave, né? Então, aqui tem o megacólon, que é a fase crônica da doença de Chagas. Temos o megaesôfago, aumento excessivo do esôfago, tá? Então, essas são as alterações crônicas que a doença ela pode causar. Profilaxia, combater o vetor, melhorar as condições de habitação e telar as janelas, principalmente em locais onde há presença muito grande de barbeiros. Uma outra doença ocasionada por protozoário é a toxoplasmose, né? Popularmente conhecida como a doença do gato. Então, o Toxoplasma gondii, que é o nome do protozoário que ocasiona essa doença, ele pode ser encontrado em diversos mamíferos, mas o gato ele vai ser o hospedeiro definitivo. A maior parte das infecções ela é assintomática, infelizmente, né? E tanto é que o homem ele só vai descobrir mesmo se ele começar a apresentar
esses sintomas, passa uma vida inteira sem descobrir. As mulheres é até mais fácil por conta da gestação, né? Se ela engravidar, é solicitado o exame específico para verificar a toxoplasmose. E aí ela, se tiver tido contato, né, ou estiver com infecção por conta do toxoplasma, ela vai acabar descobrindo. Mas no homem mesmo, isso não, isso é muito difícil de detectar, tá? Raramente ele vai ter sintomas. Transmissão. Aqui, sendo a doença uma exceção no homem, tá? Porque justamente o parasita, ele é um hospedeiro, o gato é um hospedeiro definitivo. Então, ele acaba contaminando o homem, né? Não era para ser um parasita de contaminação humana. Porém, devido ao contato, né, com gatos, com animais, então acabou facilitando com que o homem entrasse em contato com esse parasita e desenvolvesse doenças, que, como nós já falamos, são assintomáticas. Que se a pessoa não tiver gestante, essa pessoa ou esse homem não for soro positivo, não tiver HIV, inicialmente não vai estar ocasionando dano algum. Sintoma algum ou lesão perceptível alguma no momento. Então, a transmissão ela vai ocorrer através dos oocistos, eliminados através das fezes dos gatos. Então, existem as formas de transmissão aqui, vertical, da mãe para o filho, né? Através da doação de sangue, aí através do contato com gatos, através de alimentos contaminados com os oocistos, através da ingestão de carne bovina ou suína que estejam contaminados com oocistos e que estejam mal passados, né? E aí o ciclo, então, os oocistos presentes, né, podem estar presentes também em outros animais. Consequentemente, o gato, né, faz a sua eliminação e assim por diante fica permanente esse ciclo. Então, a forma dele é esporulado, que é os cistos, ou seja, a forma resistente do parasita. A profilaxia, prevenção, não ingerir carnes mal cozidas, realizar controle sobre os animais, que inclui evitar contato com gatos e solo, lavar as mãos após manipular carnes cruas e dejetos. Sintomatologia, quando existem sintomas: mal-estar, cefaleia, mialgia, artralgia, né, dores musculares, dores nas articulações, febre, lesões da retina, miocardite, pneumonia, isso em casos mais graves, gente. Você vai notar esses casos mais graves, a pessoa que ela tem imunossupressão, ou seja, debilidade muito grave do sistema imunológico. Então, por isso que às vezes é muito associado às pessoas que têm HIV, elas vão ter esses sintomas mais aparentes. E inicialmente, às vezes a pessoa ela passa meses, né, tendo mal-estar, cefaleia, dores musculares e artralgia, febre até em alguns momentos, e colocando isso, achando que é uma virose comum. Por isso que é difícil de detectar, porque às vezes, dependendo do estado imunológico da pessoa, ela até pode apresentar alguns sintomas leves, né? Nem tão fortes. Às vezes sente isso, mas não de forma tão forte. E acaba que é a toxoplasmose, a pessoa não sabe, né? Então, é uma doença sintomática mesmo. A pessoa não vai sentir, não vai ter sintomas tão agressivos, a menos realmente que esteja com o sistema imunológico bem debilitado. Então, as consequências mais comuns em fetos infectados, isso aqui é importante porque é importante que a mãe ela não tenha tido contato com o parasita nos 3 primeiros meses de gestação ou durante a gestação, porque a partir do momento que ela tem contato com esse parasita durante a gestação, ela tem a facilidade de ter aborto, né? Se não abortar, pode a criança nascer com hidrocefalia, alterações cerebrais, icterícia, que é a pele amarelada. A criança pode nascer com aumento do fígado e do baço, déficit psicomotor, lesões da retina, levando até a cegueira mesmo, pneumonia,
miocardite e, por fim, a mortalidade, né? Pode acontecer. Também aqui são algumas das coisas listadas, mas existem outras doenças, outras síndromes que podem ser ocasionadas pela presença do parasita no feto. Então, o tratamento: sulfadiazina, primetamina, tetraciclina e espiramicina são alguns dos antibióticos, né, dos antiparasitários que podem ser utilizados no tratamento da toxoplasmose. Então, uma outra doença ocasionada por parasita é a giardíase. Então, a giardíase ela é uma doença que ataca o intestino delgado. A gente falou lá da etamoeba histolítica, né, da ameba, que ela ocasiona danos ao intestino grosso. No caso da giardíase, ela já vai ter afinidade com o intestino delgado, causada por protozoários chamados Giardia lamblia. Então, a transmissão vai ser pela ingestão de cistos, ou seja, a forma resistente desse parasita, por meio de água ou alimentos contaminados, com matéria fecal. Então, que funciona o ciclo. A pessoa vai lá, né, faz a ingestão de alimentos ou água contaminadas, e aí ele emerge, né, para os alimentos e se replica. Posteriormente, ele vai se reproduzir de forma sexuada. Apenas 1/3 das pessoas infectadas apresentam os sintomas. Tanto os cistos quanto os trofozoídeos são encontrados nas eliminações fecais. Apenas os cistos são capazes de sobreviver fora do corpo do hospedeiro, né? Ou seja, para contaminar vai ser pela ingestão de cistos, da forma resistente. Algo interessante: os cistos da Giardia lamblia podem sobreviver por semanas ou meses na água gelada, né? Então, às vezes a pessoa enche a garrafa com água, põe na geladeira e acha que porque está no frio os parasitas, os micro-organismos podem morrer. Portanto, saber que existem parasitas que são resistentes mesmo a algumas temperaturas baixas, tá? E aí, novamente, a infecção através da água. Por isso que não adianta a pessoa fazer o exame, né, de EPF, parasitológico de fezes, tomar o medicamento para verme e continuar ingerindo a mesma água, a mesma forma de alimentos, porque vai haver sempre uma nova infecção. Sintomas: as evacuações, elas têm característica pastosa, chamada de esteatorreia, que às vezes é característico até de ter presença de gorduras, né, nas eliminações. A pessoa pode ter dores abdominais, náusea, vômito, irritabilidade, flatulência excessiva, né, emagrecimento, insônia e as fezes com odor fétido. Impedimento dos reflexos de esvaziamento do estômago e da vesícula biliar. Então, a pessoa ela pode ter sintomas de constipação, dificuldade de digestão e impedimento da absorção de gorduras, que é justamente por conta de que a pessoa ela vai apresentar a esteatorreia. Profilaxia: promover o destino adequado dos dejetos humanos, tratar o doente, promover a potabilidade da água, proceder à higiene das mãos, dar proteção aos alimentos contra insetos coprófagos, né, as moscas. Uma outra doença ocasionada por parasita, protozoário, é a doença, a tricomoníase. Então, a tricomoníase, ela existe de 3 tipos diferentes, mas nós vamos falar da que consideramos sexualmente transmissível. Então, ela é ocasionada pelo protozoário do gênero Trichomonas. Então, existe o Trichomonas hominis, ou intestinalis, que é o Trichomonas presente no intestino. Trichomonas tenaxi, que ele é comensal da boca e das criptas amigdalianas, ou seja, ele não ocasiona danos, né? Ele tanto se beneficia como ele é beneficiado do organismo humano. E o Trichomonas vaginalis, esse aqui é o que ocasiona mais danos, né, e doenças
ao homem, no caso a mulher, que é ela que vai ter mais sintomas, né? Então, a transmissão do triconomas vaginalis ocorre por contato direto, através de ato sexual, e por contato indireto por meio de objetos contaminados. Então, sintomas. No sexo feminino, não se instala em qualquer mulher, devido à diferença do pH vaginal. Então, o nível de acidez, né, o nível de características da vagina, ele pode facilitar ou não que o triconomas vaginalis se instale. Então, quanto ao excesso de higiene ou a falta dele, que podem ocasionar mudanças de pH, vão facilitar que o parasita acabe se instalando. Assim, sabe-se que um pH vaginal entre 3,8 e 4,5, o parasita não resiste. Dessa forma, não vai haver infecção. Mas, quando o parasita se instala, a mulher ela vai sentir hiperemia, vermelhidão na vulva, ardor durante a micção, durante a relação sexual, dor, leucorreia, que são corrimentos, né? Secreções que são eliminadas pela vagina, vulvovaginite, inflamação da vulva e da vagina, vaginite, uretrite, inflamação da uretra, e em casos mais graves pode levar à esterilidade. No homem é assintomático, tá? Ele apenas vai estar transmitindo, mas sintomas ele não terá. De forma que quando a mulher ela faz o exame, detecta triconomas vaginalis, é feito o tratamento de ambos, tá? Tanto do homem, tanto da mulher quanto do parceiro. Profilaxia, tratamento do doente, redução do número de parceiros sexuais, uso de preservativo, realizar a higiene íntima após a relação sexual e lavar bem as roupas íntimas. Lavar e passar de preferência. Isso evita não somente doenças parasitárias, como fúngicas e bacterianas também. Então, a leishmaniose. A leishmaniose, ela é importante nós sabermos que existem 3 tipos de leishmaniose. Leishmaniose visceral, que geralmente vai atingir os órgãos internos. Leishmaniose cutânea, né, que geralmente vai atingir as mucosas e a pele. Leishmaniose visceral, que é chamada de calazar também, doença caracterizada pelo aumento, né, do fígado e do baço, febre persistente e irregular, diminuição do peso, anemia, fenômenos hemorrágicos, né, sintomas de hemorragia ou sinais de hemorragia. Zoonose características de roedores e canídeos. Período de incubação é de 10 a 24 meses, sendo em média de 2 a 4 meses o período que vai começar a manifestar os sintomas. O agente etiológico, o protozoário, da família Trypanosomatidae, do gênero Leishmania, espécie Leishmania chagas. Então, no caso, a leishmaniose, a transmissão ela pode ocorrer por meio de insetos, hematófagos, flebótomos, que é o famoso mosquito palha, né? Então, acontece, o cachorro com leishmaniose, cachorro doente picado pelo mosquito que fica infectado. Então, posteriormente, o próprio mosquito que foi infectado, ele vem aqui, infecta o homem, né? A pessoa pode ter a leishmaniose visceral, ou a pessoa com leishmaniose tegumentar. Então, ela pode ter um desses tipos de leishmaniose. E quem vai transmitir não é o cachorro que vai transmitir para o humano ou o cachorro para o cachorro, é o próprio inseto que foi lá, picou um cachorro contaminado e posteriormente esse mesmo inseto que está contaminado vai lá, vai picar o homem, né, e consequentemente transmitir o parasita. Então, a leishmaniose tegumentar americana é transmitida ao homem acidentalmente, pois é específica de roedores silvestres. É caracterizada por uma ferida ulcerada nas bordas elevadas com fundo granuloso, localizada na pele. Pode ou não apresentar exudato, né, pus.
Então, a doença aparece nas seguintes formas: lesões cutâneas e lesões mucosas. Neste último caso, seu aparecimento pode ser explicado com a penetração do parasita na corrente sanguínea. O período de incubação é em média de 1 mês. O agente etiológico, Leishmania brasiliensis. Então, quanto à leishmaniose, essa doença, quando nós falamos em relação à leishmaniose visceral, ela vai ocasionar aumento, né? Como nós falamos aí, aumento do fígado, aumento do baço, né? Anemia. Então, na pele, ela vai ocasionar as famosas úlceras, aquelas lesões, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, que ela pode se manifestar dessas maneiras diferentes, ok? Amanhã nós continuamos com as doenças ocasionadas por parasitas e, no caso, transmitida pelos helmintos, ok?